Boa noite. Este é o canal Conhecimentos Pedagógicos. Eu sou o professor Raimundo Filho, mestre em Educação e doutorando em Educação. O tema da nossa aula de hoje é avaliação do processo ensino-aprendizagem. Este vídeo ele deve ter a duração máxima de 30 minutos, porque a ideia principal aqui é somente levar alguns pontos principais que se relacionam com a avaliação do processo ensino-aprendizagem para que o candidato a professor prepare a sua aula didática ou prepare o seu rascunho para fazer a sua prova dissertativa para docente. Nós vamos ter como base Hoffman, avaliação mediadora, uma prática em construção, da pré-escola à universidade. Avaliação da aprendizagem escolar, estudos e proposições, Lucchesi. Diante dessas duas bibliografias, nós vamos fazer um breve contexto da história, da origem do termo avaliação da aprendizagem na educação brasileira. Vamos trazer a definição que diz a LDB 93/94 de 96, que fala sobre avaliação. Vamos trazer para a discussão a diferença entre examinação e avaliação segundo Lucchesi. Vamos trazer para a discussão avaliar como instrumento de classificação e alguns tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. A ideia de avaliação da aprendizagem chegou ao Brasil nos fins dos anos 60 a 70. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 61 ainda continha um capítulo sobre exames escolares. A partir da Lei 56/92 de 71, foi abolido a expressão exames escolares e foi trazido para esta reforma a expressão aferição do aproveitamento escolar. Somente na LDB 93/94 de 96 que foi colocado o novo termo, agora avaliação da aprendizagem. Mas segundo a LDB 93/94 de 96, o que é avaliação da aprendizagem? Segundo a LDB, ela não prioriza o sistema rigoroso e opressivo de notas parciais e médias finais. Os critérios de avaliação são contínuos e cumulativos da atuação do educando, com prioridade dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e os resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Está lá no seu artigo 24. O que quer dizer a LDB aqui? Que a avaliação da aprendizagem agora é em todo o processo do ensino. É antes, é durante e é depois. Esta colocação da LDB 93/94 de 96 vem ser firmada conforme Lucchesi 98 e Hoffman 2005. Segundo estes autores, eles dizem que eles entendem que a avaliação é o momento que antecede, acompanha e sucede o trabalho pedagógico do professor. É preciso ser dito que o professor, ele é o gestor da sua disciplina, mas ele também é o avaliador. E ele precisa olhar para esta avaliação com bastante acuidade, para que ele observe aonde precisa interagir nas suas metodologias, nas suas práticas pedagógicas, no seu planejamento como todo,
no seu conteúdo utilizado na sala de aula. Eu sempre digo para meus alunos que, após eu aplicar o tema, trazer o tema para discussão na sala de aula, eu sempre digo a eles: caso alguém precise de mais fundamentação sobre o tema, me digam que eu tenho outros materiais que eu posso fornecer a vocês para que vocês melhorem o conhecimento sobre o tema. É esta forma de olhar que você vai deixar espaço para este aluno se sentir seguro para dizer para você, como gestor da disciplina, que ele também não aprendeu e precisa de novas formas de ensinar. Porque, segundo Lucchesi, as pessoas aprendem diferente. Se as pessoas aprendem de modos diferentes, o professor precisa estar com sua prática pedagógica em movimento, para que ele possa, então, avaliar com eficiência, para que ele possa, então, avaliar com a certeza que o seu aluno está aprendendo. Lucchesi traz para a discussão o termo examinação e avaliação. Mas o que é exames? Para Lucchesi, ele fala que os exames operam com desempenho final. Não interessa o correspondente, como o respondente chegou a esta resposta. O importante é a resposta. São pontuais, o que significa que não interessa o que estava acontecendo com o educando, só interessa o aqui, agora. São classificatórios, pois os educandos são vistos como aprovados e reprovados, estabelecendo uma escala classificatória com a nota que vão de 0 a 10. São seletivos ou excludentes, porque são classificatórios. Os exames excluem uma grande parte dos educandos, muitos ficam de fora da escola. É um instrumento pedagógico que pode ser utilizado autoritariamente. Lucchesi, 2011. Lucchesi discorre aqui, demonstrando a diferença entre exame e avaliação. O exame é o retrato do final do ensino. O exame representa uma nota seca entre aprovado ou reprovado. O exame ele é utilizado pode ser utilizado como um momento de punição para o aluno. Segundo Lucchesi, o exame é autoritário. Eu conheci um colega meu que era coordenador de uma escola pública e ele, olhando a caderneta de um professor, observou que havia uns 4, 5 alunos reprovados com a nota 5,5, já que as notas da escola para ser aprovado seria 6, a nota mínima. E ele chamou o professor e perguntou para o professor: professor, não existe nenhuma outra situação que o senhor não avaliou, esqueceu de avaliar, que pode ser considerado como uma atitude de conhecimento do aluno? Aí o professor disse: não, todo o conteúdo foi aplicado e a nota final deles foi essa. Aí meu colega falou assim para o professor: professor, e os eventos culturais que teve na escola? As palestras sobre droga, as palestras sobre as questões de gravidez, sobre os cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis. Este aluno não participaram dessas questões? E o professor falou que sim. E o coordenador, meu amigo, perguntou: professor, isso não vale nada em termos de conhecimento? E o professor falou que não, porque não estava na caderneta dele esta previsão.
Então, olha só, por vezes, este aluno é expulso do ambiente da escola porque o educador faltou a observar estes outros saberes que, como ele disse, não está na caderneta previsto. Eu me lembro, quando eu estudava a quinta série, já faz assim uns 10 anos mais ou menos, e a professora colocou uma questão na prova. A pergunta era: o que é uma ilha? E lá no nosso livro estava dizendo que uma ilha era uma porção de terra circulando por água. E todos colocaram essa resposta, inclusive eu. Mas teve um coleguinha que provavelmente ele não assistiu, não leu o livro, e disse que a ilha era o local onde ele ia passear final de semana com o pai dele, com a família dele, e que lá nesta ilha tinha um lago, que ele pescava lá com o pai dele, lá tinha muitas frutas e ele brincava lá na ilha. E a professora considerou a nota errada, porque não estava no livro. É esta forma de ensinar que é considerado exame. É uma avaliação parada, é uma avaliação que não vê o contexto do aluno, que não vê além das questões sociais, culturais e econômicas, não ver além da sala de aula. O educador, em sua avaliação, precisa olhar o aluno como um todo. Não pode ter uma fotografia do instante. A avaliação precisa ter um olhar como um todo. Luquezzi ainda fala das características da avaliação. Ele diz que a avaliação opera como um desempenho provisório na medida em que ela subsidia o processo de busca dos resultados, buscando os melhores possíveis. Cada resultado obtido serve de suporte para um passo à frente do aluno, não pontual, diagnóstica e inclusiva, por oposição às características dos exames. Interessa o que está acontecendo antes, o que está acontecendo durante e o que acontece depois, na medida em que a avaliação da aprendizagem estará a serviço de um projeto pedagógico construtivo, que olha para o ser humano como um ser em desenvolvimento. Luquezzi, 2011. É este olhar que o educador precisa ter no ambiente de aprendizagem. Nenhum ser humano, durante a sua vida de aprendiz da escola, o seu conhecimento é limitado. O que ele consegue demonstrar no instante da avaliação, com certeza vai além do que está posto. É este olhar que o educador precisa ter para captar estes saberes que o aluno não consegue apresentar numa prova, não consegue apresentar no seminário. Então, o professor precisa instigar este aluno para despertar no aluno, para que ele consiga demonstrar estes saberes ocultos que está com ele. Para Luquezzi, Hoffman e Esteban, avaliar como instrumento de classificação utiliza como produto final e não como um processo de aprendizagem, mediando a capacidade e mostrando se o aluno realmente aprendeu ou não o conteúdo proposto pelo professor por meio de uma nota. Impossibilita o aluno de progredir e desenvolver-se. Luquezzi, 88. É puramente tradicional, uma vez que classifica o aluno ao final de um período em reprovado ou reprovado, oposto a um significado de comprometimento do professor para o crescimento do seu aprendizado.
Hoffman 96. Seleciona as pessoas, suas culturas, seus processos de conhecimentos, desvalorizando os saberes. Fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem como ausência do conhecimento. Então, avaliar como instrumento de classificação do aluno é uma avaliação parada, é uma avaliação que só acontece depois. Quer dizer, se acontece depois, não tem mais como fazer a correção. Por isso que, segundo Hoffman e Lucchesi, a avaliação da aprendizagem precisa ser antes, durante e depois. Se a avaliação da aprendizagem for utilizado pelo educador para punir o educando, para avaliar o aluno depois do processo, vai ser uma avaliação que não pode ser corrigida, porque já se concluiu o processo. É uma forma excludente de não considerar o saber do aluno, este saber que ele traz de casa, este saber que ele aprendeu na rua, este saber que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu na igreja, que ele aprendeu no trabalho. Então, é uma forma de excluir este aluno do conhecimento. Vamos falar agora da avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica assume como instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. É uma investigação realizada pelo docente em relação ao nível de aprendizagem do educando. Lucchesi 2013. Visa determinar a presença ou ausência de habilidades, inclusive buscando detectar pré-requisitos para as novas experiências de aprendizagem. A avaliação diagnóstica é a avaliação primeira, é a avaliação que o educador precisa ficar atento na chegada deste educando na sala de aula. Permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. É o ponto de partida para todo o trabalho a ser desenvolvido pelo educador. O objetivo é verificar o conhecimento prévio para que cada aluno possua um preparo para a nova etapa da aprendizagem. Subsidia o planejamento e permite estabelecer níveis de necessidades iniciais para a realização de um planejamento adequado. É o momento de conhecer o aluno e construir estratégias, construir planejamentos, construir métodos, construir práticas pedagógicas que irão instigar, que irão levar para o aluno aguçar o pensamento do aluno e a vontade de estar na sala de aula, a vontade de aprender, a vontade de buscar conhecimento. A escola precisa ser um ambiente de felicidade. A escola precisa ser um ambiente bom, um ambiente gostoso de se estar. E o professor é este agente, porque o professor, além de ser o educador do conhecimento científico, ele é o avaliador, ele é o gestor da sala de aula. E todos que estão na escola, todos, sem exceção, desde o porteiro, a merendeira, o coordenador pedagógico, o diretor, os professores, todos que estão na escola precisam ter na ponta da cabeça, como eu sempre digo, aluno. Todos nós que estamos na escola trabalhamos para o aluno. É o aluno que é o sujeito mais importante do ambiente da escola. É para ele que nós trabalhamos. É para ele que precisamos fazer esse diagnóstico para preparar, para compreender quem é este aluno que está chegando no ambiente da minha escola, da minha sala de aula. Vamos falar agora da avaliação formativa. A avaliação formativa ela é processual.
Ela oferece ao aluno informações sobre o seu progresso da aprendizagem, seus avanços e suas dificuldades. Tem uma dimensão orientadora, fornecendo dados para o planejamento da prática docente. Orienta o estudo contínuo e sistemático do aluno para que sua aprendizagem possa avançar em direção aos objetivos estabelecidos. AI de 2011. É formativa, no sentido que indica como os alunos estão se modificando em direção aos objetivos. Santana 95. É esta avaliação processual que está na LDB, que considera o antes, o durante e o depois. É esta avaliação processual que Luquez e Hoffman, Santana, AI apoiam, porque ele cuida, ele observa, ele testa todo o processo. É por isso que uma dona de casa prova tantas vezes o bife que ela está fazendo. Se você perguntar para ela, olha, quantas vezes você já fez esse bife? Ela vai dizer, sei lá, 20 anos eu faço esse bife. E por que você ainda prova? Ela vai responder, às vezes a carne está mais dura, às vezes a carne está mais mole, às vezes o fogo está mais alto, às vezes o fogo está mais baixo, às vezes a panela é mais grossa, às vezes a panela é mais fina. É este provar, este saborear, que o professor precisa estar atento durante a avaliação formativa. Por isso que ela é processual. A todo momento precisa ter esta verificação e, se necessário, corrige, muda a prática, traz novos conteúdos. Como diz Luquez, as pessoas aprendem de forma diferente. E se as pessoas aprendem de forma diferentes, precisa sim trazer para a sala de aula metodologias, práticas, formas, planejamentos diferentes, para que cada aluno aprenda. Por isso que a dona de casa ou o dono de casa, quando está fazendo bife, fica provando tantas vezes, para ver se precisa colocar mais sal, precisa colocar mais vinagre, mais cebola, mais aquilo, mais água, para sair um bife saboroso. É neste sentido, desta provação, que o educador precisa estar atento para a avaliação formativa. Por isso que ela é processual. A avaliação formativa tem como função, é processual, é contínua, é cumulativa, é abrangente, é interdisciplinar, prevalece aspectos quantitativos sobre os qualitativos. O professor é gestor das progressões da aprendizagem. O aluno se torna crítico e analítico. Deve ser planejada em função de todos os objetivos. Foco é no processo e não no produto. O foco é o provar da dona de casa do bife, é a verificação do que está acontecendo no dia a dia na sala de aula e, se necessário, mudar sua prática, mudar o conteúdo, mudar as formas de ensinar. A avaliação somativa ela é tradicional. Consiste em classificar os resultados obtidos pelos alunos no final de um semestre, ano ou curso, tendo como base os níveis de aproveitamento pré-estabelecido. Supõe uma comparação porque o aluno é classificado de acordo com o nível de aproveitamento e rendimento atingido, geralmente em comparação com seu colega de sala. AI de 2011. Tem a função de calcular um determinado período a aprendizagem do aluno de acordo com seus conteúdos que já foram pré-estabelecidos, reduzindo o conhecimento do aluno e as alternativas de avaliação do professor apenas ao número. Então, esta avaliação é a avaliação que não cabe mais na educação dos dias de hoje. É a avaliação parada, é a avaliação que não contribui para o aprendizado do aluno. É a avaliação que vai tolir o desempenho do aluno. É a avaliação que vai expulsar o aluno da sala de aula. É a avaliação que vai punir o aluno. Portanto, ela tem como função
qualificar, comparar e classificar o desempenho dos alunos. Conceitos expressos em notas. Tem caráter classificatórios. Hierarquiza o conhecimento. Encerra uma etapa educativa. Mensura resultados obtidos, baseado em testes. Foco no produto e não no processo. Avaliação parada. Avaliação que não colabora com o ensino. E o professor, por muitas vezes, nós acabamos por cair nesta avaliação somativa, avaliação que não vai contribuir com o ensino. Segundo Lucchesi, só existe ensino se haver aprendizagem, só existe aprendizagem se haver ensino. Se eu não conseguir corrigir meu aluno durante a prática, durante o semestre, durante a aula, então o meu aluno não aprender, não houve ensino. Se houve ensino, mas não houve aprendizagem. Pessoal, nossa aula de hoje nós fizemos um breve histórico sobre a origem do termo avaliação, definimos a avaliação, firmamos essa definição da LDB 93/94 de 96, segundo Lucchesi e Hoffman. Colocamos em debate a diferença entre examinação e avaliação, e falamos também de avaliar como instrumento de classificação, e falamos dos tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Eu gostaria de deixar uma fala de Lucchesi para encerrar esse nosso vídeo. Lucchesi diz que, do ponto de vista das relações pedagógicas, diversamente dos exames, a avaliação exige uma postura democrática do sistema de ensino e do professor, ou seja, para proceder melhorias do ensino-aprendizagem. Não basta avaliar somente o desempenho do aluno, mas toda a atuação do sistema. A aprendizagem melhorará se o sistema melhorar. O sistema está entendendo todos os condicionantes do ensino-aprendizagem. Porém, minimamente, o professor, seus alunos, o material didático utilizado, a sala de aula. A responsabilidade do desempenho do aluno não depende só do aluno, nem só do professor. Porém, minimamente da escola e abrangentemente do sistema como um todo. Pessoal, a ideia principal aqui é aguçar o tema, avaliação do processo de ensino-aprendizagem, e como eu falei, este vídeo serve para quem está na preparação para o concurso de professor, tanto serve para a aula didática ou para a prova dissertativa. Quem tiver interesse em receber esse slide, é só mandar, pedir nos comentários aí e coloque o seu e-mail aí que eu já mando para você. Muito obrigado e curta o meu vídeo. Este é um trabalho que eu faço, de alguma forma eu sei que ajuda alguém, tá certo? E quem quiser utilizar meu vídeo em sala de aula, em qualquer momento, pode recortar, não tem problema nenhum, está autorizado, não tem nenhum interesse comercial, tá certo? Muito obrigado e até a próxima discussão. Grande abraço.